Noite. Está me ouvindo bem, Ronaldo? Opa, excelente. Então, pronto. Eu gostaria de novamente agradecer essa oportunidade e cumprimentar os colegas palestrantes que me antecederam e dar uma boa noite e agradecer àqueles que estão conectados para esse seminário. Então, vimos ontem o primeiro módulo e hoje nós vamos ver o segundo módulo, que seria o comportamento no âmbito do ambiente externo, quer dizer, vai ser exatamente a produção de todo aquele processo que vai beneficiar o ambiente interno, com a nossa preocupação de ser eficiente, de não consumir mais do que o necessário, de não utilizar energia com qualidade maior do que é possível suprir as cargas. Então, iniciando o sistema, eu gostaria de dizer que esse é um gráfico que eu coloco sempre nas minhas apresentações. Isso é um observatório que fica no Havaí, e o gráfico de cima é de abril de 2014, e já registrava lá uma quantidade, um índice de CO2, uma taxa de CO2 de quase 400 ppm. Isso foi em abril e foi muito noticiado em agosto que esse número, pela primeira vez, chegou aos 400 ppm. Se olharmos agora do mesmo observatório, o mesmo gráfico, isso é de maio de 2020, esse número ali claramente já passou de 410. Está mais perto até de 420. Então, são praticamente 3 ppm por ano que estão sendo aumentados. E não obstante, protocolo de Quioto e todos esses acordos que têm sido feitos para reduzir os gases de efeito estufa, a verdade é que esse processo ele avança, ele está aumentando. E uma das principais causas, não digo das principais, mas uma causa muito importante, é exatamente a produção de energia a partir de combustão de combustíveis fósseis. Aqui nós estamos indicando e mostrando, está no manual número 7 da REVA, um diagrama de transformação de energia, onde mostra lá a energia contida no combustível, que é aquele na cor rosa, e na cor verde, esse nome exergia, que é exatamente o trabalho mecânico tirado do combustível que vai na rotação da polia do motor e que se acopla, por exemplo, a um gerador de eletricidade, isso fica em torno de 1/3 da energia do combustível. E 2/3 são exatamente a energia, que seriam os gases, a descarga dos gases, que variam dependendo da concepção do motor ou de outro gerador, de outro processo, pode ser uma turbina também, em torno de 2/3 da energia, em temperaturas que variam de 300 a 500 graus Celsius. Então, está dito ali em cima que a energia, o tipo de a exergia é exatamente o trabalho puro, trabalho mecânico, energia elétrica, cuja conversão para qualquer tipo de energia é possível e na sua totalidade. E o de baixo, a mistura de exergia com energia. Quanto maior a temperatura, terá uma melhor qualidade, e quanto mais próximo do meio ambiente, essa energia, se chegar na temperatura do meio ambiente, ela é nula, é zero. Então, passando aqui mais na frente, para o outro slide, nós vemos aqui do lado direito uma tabela de classificação da qualidade da energia. Isso é da Agência Internacional de Energia. Então, tem lá, energia mecânica, qualidade 1.00, estado da arte da energia. Elétrica também, energia elétrica 1.00. Radiação solar, pode chegar a 0,95, dependendo do coletor. Combustível nuclear, 1.00. Combustíveis fósseis, pronto, combustíveis fósseis, 0,90. Chame bem atenção para isso. Energia térmica a 100 graus Celsius, 0,21 a qualidade. Energia térmica a 40 graus Celsius, 0,06. E energia térmica a 20 graus, na temperatura do ambiente,
0,00, não tem valor, porque nada se pode fazer com ela. Do lado esquerdo, nós temos dois exemplos, isso também são de workshop feito pela Reva, lá na Europa, acho que foi aí é de 2010, e mostra no superior um sistema, do lado direito desse slide verde, nós temos a utilização, a capacidade, o quanto precisaria de qualidade, aquilo que se consome dentro do ambiente. Então, qualquer instalação, iluminação, etc., elevadores, se for um sistema de bombeamento ou ventilador, precisava de 1.00, que seria energia elétrica. Mas uma sauna e uma cocção, processo de asseio lá na cocção, nas cozinhas, etc., não precisaria mais de que 0,3, 0,20, não seria mais do que 0,20. Aquecimento de água doméstica, que seria, por exemplo, o uso, ninguém toma banho com água a mais 40 graus. Você pode até fazer, em determinadas situações, água a mais de 40 graus, a 60 ou a 65, para fazer sanitização, mas ninguém toma banho com água a 60 graus, toma banho com água a 40 graus. Aquecimento do espaço, não precisa mais do que 35 graus. Então, nós vemos aqui um edifício com toda a energia, um suprimento único de energia com qualidade 1.00. E se nós olharmos aqui, nós vamos ver que os usos são os mesmos, mas nós temos uma parte da energia com a qualidade 1.00 e temos aqui embaixo um suprimento, por exemplo, de água quente a 55 graus, que tem uma qualidade nós vimos aqui, a qualidade deve estar 0,07, alguma coisa como isso, para esses primeiros, os dois aqui. E, finalmente, um processo de energia geotérmica com água a 40 graus, que é chamado ultra baixa temperatura, para fazer o aquecimento dos espaços. Então, qual é a diferença desse consumo? Em termos de quantidade de energia, é a mesma coisa. Mas, em termos de qualidade de energia, os edifícios que pretendem operar com energia renovável, eles têm que utilizar fontes de energia também de baixa qualidade. Precisa de energia 1.00? Precisa. Mas teria que ter suprimento, como, por exemplo, coletores solares para aquecimento e energia geotérmica para utilizar não energia com 1.00, porque estaríamos destruindo, não energia, que não é possível, mas destruindo a qualidade da energia, ou seja, destruindo exergia. Esse gráfico ontem nós mostramos o sistema de resfriamento profundo e eu voltei com ele hoje só para mostrar agora o COP dessa instalação. Então, pelo lado da refrigeração, nós preferimos usar o COP como a qualidade da energia. Então, o sistema que trabalha, por exemplo, nós vimos lá que precisávamos de uma água a 4 graus no segundo estágio de resfriamento, a água a 4 graus tem uma qualidade maior do que uma água a 10. Agora, só deve ser usada se for necessária. Por quê? Tem um COP de 5,6 e o mesmo equipamento produzindo água a 10 graus, num processo que nós vamos ver em série, que terminaria 10, mas a rigor funcionaria como se fosse 12 graus, tem um COP 7,2. Isso dá uma diferença de 27%. Então, nós estaríamos aí levantando a temperatura dos sistemas de resfriamento para obtermos um menor input de energia primária. E ainda mais, aquele processo de reaquecimento que nós falamos ontem, ele seria responsável, se não fosse com o ciclo que nós propusemos, o ciclo fechado, o Ranaround, isso corresponde a 16% não dessa energia total, mas só da energia da refrigeração, que seria esses 44%, mais esses 29%. E lá em cima, nós teríamos, então, um processo, o que eu estou chamando aqui de free cooling, mas pode ser também de recuperação de calor, responsável por 27%. Então, 27% do tratamento do ar, desde o ponto 1, o ar externo, até chegar no ponto 4, que seria a temperatura de orvalho de 6 graus e 5,7 gramas de vapor d'água por quilo. Isso foi esse slide foi objeto de uma pergunta ontem sobre a questão se a máquina de baixa temperatura, se ela não podia interagir com as de alta temperatura. Então, está aqui exatamente explicado. Temperatura de retorno 19 graus, passa numa primeira máquina que nós estamos chamando de chiller de alta temperatura e sai a 14,5, passa numa segunda
saindo a 10 graus, que chamamos de chiller de média temperatura. Daqui pode ir para o armazenamento ou pode ir para o consumo das cargas que ficam satisfeitas com a temperatura de 10 graus. E depois um terceiro estágio de resfriamento, somente para o sistema de hiperdesumidificação do ar, processo de resfriamento profundo, com água a 4 graus. Então, tem aqui a bomba de suprimento, tem aqui o chiller e tem aqui o sistema de acumulação. Mas nós falamos de um processo alternativo, que seria um processo dessecante. Então, pronto, está ele aqui. Se nós tivermos a oportunidade de fazer esse processo através do sistema dessecante, nós vamos ter um deságio de custo e de implantação de toda essa infraestrutura que está aqui. O terceiro chiller de baixa temperatura, o sistema de termoacumulação e o sistema de bombeamento e tubulações hidráulicas. Então, vamos agora verificar como seria esse processo de dessecagem, se isso é possível, se é viável, enquanto é viável e quanto não é viável. Então, vamos cá. Arranjando o sistema híbrido. Híbrido é misto. Processo de dessecagem, que é químico, e um processo de resfriamento por compressão mecânica. Mais na frente. Então, o processo de desumidificação pelo dessecante, ele está exatamente aqui. O rotor dessecante, ele vai girando. Aqui se vai entrando com o ar de processo, que seria, no nosso caso, o ar exterior, depois de passar no recuperador de energia. E, ao sair, ele sai quente e sai seco. Lembra ontem que esse ar sairia a 52 graus e sairia a 5,7 gramas de vapor d'água por quilo. Mas esse rotor, ele fica girando e o ar fica passando e ele satura. Então, a partir de uma determinada hora, nós temos que fazer uma reativação, ou seja, retirar a umidade que não condensa, porque o rotor é ávido pela umidade e ela fica aí na forma de vapor. Então, se nós insuflarmos um fluxo de ar quente e ao aquecermos até uma temperatura como essa, 95 graus, essa umidade vai chegar em torno de 10 ou 12 ou 13 ou 15%, isso funciona como uma esponja. Então, tem a capacidade de fazer a retirada da umidade e jogar no exterior essa umidade. Então, para isso, nós precisaríamos de ter essa temperatura de 95 graus, que por aquela tabela isso corresponde a uma energia com qualidade 0,20. Então, o processo trivial seria fazer uma queima, por exemplo, de combustível aqui, mas esse combustível ele tem uma qualidade 0,9. Nós fomos procurar, isso é um projeto de um supermercado, esse projeto foi feito no ano 2000, essa loja foi inaugurada no ano 2001, está na revista Climatização de 2001, página 59, do mês de junho. Então, aqui está o processo dessecante, o recuperador de energia com a entrada do ar exterior, isso daqui seria o rotor dessecante, aqui já sai o ar quente e seco, aqui está primeiro estágio que eu chamei de arrefecimento ontem, com a torre de resfriamento, está aqui a torre de resfriamento, a torre de resfriamento resfria a água, passa na serpentina de arrefecimento contra o ar frio, quente e seco, e essa água volta para a torre de resfriamento aqui a 45 graus aproximadamente. Então, depois, no segundo estágio, nesse ponto 4, é quando, apesar de estar a 33 graus, o sistema já está na umidade, na entalpia do ambiente. Então, passa no processo de resfriamento final, da central de água gelada, com água a 12 graus e não a 5, como seria necessário se nós não tivéssemos esse processo. Então, vendo isso, nós temos aqui, pela segunda lei da termodinâmica, que o COP dessa máquina que produz água a 12 graus é 9,43, uma máquina ideal, e o que produz água a 5 graus é 7,46. Então, isso tem realmente um acréscimo de 26%, 26% de melhoria de eficiência, menos toda essa carga aqui que deixou de ser combatida pela central de ar-condicionado. Quero chamar ainda, mais na frente, vai ter um slide onde eu vou pedir, que eu vou citar um trocador de calor, que esse trocador de calor, ele está montado entre a torre de resfriamento e a saída de água dessa primeira serpentina, a água que sai a 46 graus. Então, onde nós fomos procurar fazer o escalonamento de energia para obter, através de um rejeito de um outro processo, aquela energia térmica para fazer o tratamento do ar de reativação do rotor e não utilizar uma energia nobre, como, por exemplo, queimar um combustível fóssil ou um outro combustível que não seja fóssil também. Então,
nós procuramos, na central de refrigeração mecânica das câmaras frigoríficas e dos balcões frigoríficos do supermercado, e isso mostra que, na área de congelados, precisamos de uma temperatura de menos 30, e, paradoxalmente, quanto mais baixa seja a temperatura de evaporação, mais alta será a temperatura de descarga. Então, esse compressor de congelados, o gás de descarga chegava a 115 graus Celsius, o que corresponde a uma qualidade de energia 0,24. E, tirado o superaquecimento, toda a condensação se realiza a 45 graus, toda essa energia, com uma qualidade correspondente, naquela tabela, a 0,08 graus, isso é dado também pela segunda lei da termodinâmica. Pois muito bem. O que era que existia no projeto de refrigeração? Os compressores de congelados descarregavam os gases aqui e tinha um trocador de calor para aquecer essa água do tanque a 40 graus. Nós fechamos aqui, nós deixamos inativo esse trocador de calor, fizemos um superaquecedor lá a ar para aquecer o ar de reativação do rotor dessecante, que precisava, como já disse, 95 graus e uma qualidade de 0,20. Então, aqui nós temos 115 com a qualidade 0,24 em quantidade suficiente, tanto que nós não fizemos uso do outro sistema, que teria o sistema de resfriados com temperatura de evaporação de 0 grau, ou de menos 10 graus aproximadamente, e fizemos uma válvula de 3 vias, desviamos esse fluxo, em vez de ir para o condensador, passou no dessuperaquecedor, aqueceu o ar de reativação, voltou para o condensador, e aqui, depois desse condensador, nós fizemos a bomba bombear para aquele trocador de calor lá que nós falamos, do sistema de resfriamento do ar. Quer dizer, fizemos o rejeito daquele processo, foi suficiente para aquecer a água, e não um insumo com o rejeito desse processo, que é muito mais valioso. Com isso, nós fizemos o tratamento do ar exterior desse supermercado, do hipermercado, com energia, rejeitos de outros processos que iriam para a atmosfera e com um processo de resfriamento evaporativo em torres de resfriamento que tem um consumo, quer dizer, um COP que pode se comparar, que dá 50, talvez um COP 50, porque gasta alguma coisa como 10% do que gastaria o sistema de refrigeração por compressão mecânica. Então, vamos em frente. Agora, tratando do processo de dupla temperatura, até aqui. Jornal Asher, junho de 2017. Ele diz aqui o seguinte, que os sistemas de ar-condicionado para locais climáticos que precisam de desumidificação poderiam ter uma significativa redução do consumo de energia se pudessem ser providos com pelo menos 2 fluxos de água com temperaturas diferentes e apropriadas para o trabalho de resfriamento desejado. Então, vamos dizer aqui, trabalho que eles fizeram para umas torres daquelas empresariais, torres arranha-céus lá da ilha de Manhattan, em Nova York, e fizeram uma simulação, é um sistema de 3.000 toneladas de refrigeração, não pega a torre toda, foi um usuário, um ocupante de uma parte do edifício que fez o seu próprio sistema, e compararam um sistema com 5,6 graus de temperatura, lembra que nós agora falamos que o sistema seria 5 se não tivesse o processo químico, e um outro sistema utilizando 2 temperaturas, como nós mostramos ontem do resfriamento profundo, uma a 12,8, outra a 5,6, ou então o sistema todo trabalhando a 5,6. Nesse caso, o COP dessa máquina trabalhando a 12,8 é 7,8, e o COP da máquina trabalhando a mesma máquina, trabalhando a 5,6 é 6,11. Isso dá quase 27,7% de diferença. A máquina que eles chamaram de swing é uma máquina que tanto pode substituir essa como substituir essa. Então, essa máquina, quando trabalha para 12,8, tem um COP 7,53, quando trabalha para 5,6, tem um COP 5,96, ou seja, 26%, 26,3% de adição. Então, estamos fazendo aí uma reutilização, uma reordenação da energia, com foco na qualidade da energia, levantando as temperaturas de resfriamento e baixando as temperaturas de aquecimento. Pronto. Esse trabalho que eles fizeram
mostram aqui as parcelas, e o sistema que consumiria 265 unidades, na mesma unidade, 190 aqui, mega BTU por ano, dá uma redução de 28,3% no total, o sistema de 2 temperaturas contra o sistema de 1. Isso é um trabalho que nós fizemos de um grande shopping na região metropolitana do Recife. Esse trabalho foi submetido a um concurso da Ashland e nós fizemos, então, um sistema com 3 temperaturas. A temperatura, como já mostrei, saindo de 18 para 14, outra de 14 para 10, sistema de baixa temperatura, pegando todas essas cargas, e um sistema de baixa temperatura, ali, média, alta e média, e aqui baixa temperatura, pegando somente as cargas dos sistemas de desumidificação do ar. Então, utilizamos 3 chillers, esse pega 27% da carga da CAG, aqui pega 24% e aqui 18%. Esse sistema tem um COP 7,6, esse tem um COP 6,8, esses dois, a média dele ponderada deu exatamente aquele 7,2 que nós mostramos lá. E esse aqui com um COP 5,6. Então, fazendo a média ponderada desses três por essas participações aqui dessas parcelas, esse COP deu 6,8. E, no entanto, um chiller só a 5,6, a 5 graus de temperatura, ele teria exatamente o COP 5,6, está aqui, 5,8. Essa diferença de 6,8 para 5,8 representa 17,2%. E aquele processo de reaquecimento que nos valeram 670 toneladas de refrigeração, isso representa 10%, por conta daquele processo Ramarald, isso representa 10%, sem ele seria perdido, representa 10% do total, mas como o recuperador de energia, que representa 20%, não tem nada a ver com o conceito de funcionamento da central de água gelada, em cima dos 80, esses 10 representam 12, que somado com 17 são 29. Então, bate perfeitamente dentro de um limite, 1,5% de diferença em relação àquele trabalho que foi feito lá, que a Ashland apresenta no seu jornal, numa daquelas colunas lá, Engineering Notebook. E agora, passando para o edifício Net Zero. O que seria o edifício? Daqui, o edifício Net Zero está bem definido aqui, nessa informação do jornal da Ashland, de julho de 2017. Ele tem que produzir alguma coisa de superávit em relação a tudo que ele consome, totalmente produzida através de fontes renováveis, no próprio site. Então, essa energia produzida aqui está dando a entender que seria um coletor solar, mas pode ser outras coisas, pode ter uma energia geotérmica, pode ter e deve ter energia eólica também. Então, essa energia tem que ser suficiente para todo o consumo, que seria aquecimento, resfriamento, isso aqui é o ar de ventilação, que seria, então, a desumidificação, iluminação, cargas plugadas e algum processo que tenha lá dentro. Utilidades que possam consumir energia dentro do site da edificação, mesmo que fora dela, jardinagem, iluminação, veículos, o transporte de veículos aqui dentro do site, e, durante os picos de carga, pode importar energia através das concessionárias ou de sistemas de energia distrital, eletricidade, gás, água gelada e outras, porém, terá que exportar, a partir de fontes renováveis, energia, eletricidade, isso aqui são carregamento no site de veículos elétricos que vão operar fora, e outros ainda. Isso aqui tem que ser pelo menos 1 kWh maior do que isso. Então, tem que ser superavitário, diferente da igualdade. Então, isso seria exatamente o conceito do edifício Net Zero Building. Vamos em frente. Viabilidade desses edifícios. Está aqui exatamente o que seriam os grandes desafios. Os desafios: edifícios de uso intensivo de energia. Por exemplo, call center. Eles colocam aqui também hotéis, eles colocam restaurantes, eles colocam call center. Edifícios altos. Por quê? Porque os edifícios altos ele tem uma área de uso de piso muito maior do que a área de site. E ainda mais, edifícios com sites sombreados por razões óbvias. Dificuldade, diminuição da capacidade de absorver exatamente a energia solar.
Então, muito bem. Vindo mais em frente, esse trabalho aqui é de uma, por exemplo, esse processo industry, isso é da Asher, isso é tipo um newsletter que é mensal, acho que é mensal essa daí, nós recebemos isso permanentemente. Então, ele diz aqui o seguinte, as fontes são muito variáveis. Então, está aqui, o Sol só está ativo durante o dia. E o vento não sopra 24/7. Então, a solução desse desafio, energia abundante e barata, renovável, que é necessária ser transportada do local onde é produzida para o local onde é necessário. O armazenamento de energia é a resposta e será um grande negócio mais rápido do que nós pensamos. Muito bem. E aqui mostra que nos Estados Unidos, em 2017, esse mercado de armazenamento de energia era 260 megawatts, o tamanho da potência, e que em 2021 já deverá ser 2045. Então, por aí já se diz aproximadamente tudo do que é a proposta e o que se pensa e o que sinaliza isso. Muito bem. Ainda mais, ele diz o seguinte, que os sistemas de ar-condicionado, isso já é isso aqui já é dezembro de 2017. Os sistemas de ar-condicionado, a partir com energia renovável, eles devem ter um processo de armazenamento térmico. Isso é muito bom, porque hoje os nossos sistemas, por conta da tarifação hora sazonal, eles já têm o sistema de armazenamento térmico. E o que é que ele diz aqui? Que no caso de aquecimento e resfriamento, as aplicações de armazenamento térmico são atrativas, realmente atrativas e disponíveis. Tecnologias para se sobrepor à intermitência, ou seja, mitigar o efeito da intermitência. Então, vamos em frente. Ainda mais, nesse mesmo artigo, ele diz ainda o seguinte, que a energia térmica, os dispositivos de energia térmica, apresentam várias vantagens sobre armazenamento por baterias, nominadamente a sua longevidade e a natureza de robustez. E ainda mais, quando examinando o custo instalado por quilowatt-hora de armazenamento térmico, o armazenamento de calor que eles propuseram com os tijolos de cerâmica é 21% mais barato do que as baterias de chumbo ácido. Enquanto que gelo, armazenamento com gelo, é 73% mais barato do que as baterias. Então, todas as direções, as diretrizes, são no sentido de que a melhor forma tem que ser, para ter um edifício net zero building, tem que ter armazenamento e tem que ter, e que o armazenamento da parte da climatização, quer seja calefação, quer seja resfriamento, deve ser feito através do armazenamento de energia térmica. E aqui mostra, isso é um site lá que serve de simulação, a energia solar, aqui a geração da potência, para o sistema de ar-condicionado, atende e também o que sobra do consumo, ele atende, passa pelo processo de inversores de frequência armazenando as baterias. E aqui tem o armazenamento térmico de calor, o armazenamento térmico de frio. O chiller é alimentado por eletricidade, é sim alimentado por eletricidade. Mas quando precisa de energia para se sobrepor o problema de paralisação por algum processo, o problema de picos de carga, para cortar picos de carga, o processo é através do banco de gelo para climatização dos espaços. Muito bem. 5 minutos, Francisco. 5 minutos. Eu vou passar por esse por conta de 5 minutos. Então, vou mostrar. Isso é um edifício, o primeiro edifício no Japão feito como edifício NZE, com o edifício ocupado. Ele não foi desocupado para fazer. Então, o Japão comprometeu-se, pelo Acordo de Paris, a reduzir 40% das suas emissões de gases de efeito estufa até 2030, referente ao que fez no ano fiscal de 2013. Pois bem, o que fizeram? Eficiência energética,
através de isolamento de fachada, brises que tinha de sombreamento externo das fachadas que tinham sido retirados, botaram vidros de baixa emissividade, e além de outras providências. Do lado de cá, o que é que eles fizeram? Colocaram ventilação personalizada, essa ocupada e ajustada pelos próprios usuários, não manualmente, como nós fizemos aquela de ontem, mas através dos processos que nós acabamos de ver nas palestras anteriores ali. Então, o sistema ele guarda a memória do usuário da instalação, e aí, então, essas instalações, isso é que eu acho altas essas velocidades, mas vamos lá, as nossas são bem menores do que isso. Eu tenho ouvido palestras a respeito disso, com velocidades, e a norma fala em até 0,20 metros por segundo. Pois bem, então, o usuário, ele regula exatamente a sua própria estação de trabalho. E ainda mais, qual foi a conclusão? É que o ambiente de trabalho com a inovação, o processo que permitiu o autocontrole, dizendo que não existe pessoas médias. A média pode existir para um controle médio, mas não existe pessoas médias. Então, a própria pessoa fazendo o seu controle, 50% se pronunciaram como sendo muito mais confortáveis o sistema, e 25% se comprometeram com a produtividade, melhoraram 50% na manifestação e 25% na produtividade. Gostaria só de completar dizendo que na revista Climatização de fevereiro de 2019, existe um trabalho publicado pela revista. Esse trabalho foi escrito por Ronaldo, através de um edifício, de um shopping que nós projetamos em 1993, que eu mostrei que uma das ampliações dele ontem tinha o piso frio radiante e vigas frias, e quem tiver interesse pode verificar. Ele trata uma linha do tempo desse shopping, desde a inauguração até o futuro. Bem, com isso eu encerro, agradeço e cumprimento todos e fico à disposição. Muito obrigado, Francisco. 7 horas. Nós temos algumas perguntas. Opa, terminou. 19, 33 minutos. Terminou em cima, hein? Olha só. Vamos lá. Estou à disposição. Vamos lá. Então, nós temos algumas perguntas, tá? Primeiro, vou começar pela pergunta do Pimenta, tá? Que no Brasil, ele diz, as aplicações de geotermia são praticamente inexistentes. O senhor vê potencial para maior desenvolvimento futuro dessa solução em suas diversas formas? Olha, professor Pimenta, obrigado pela pergunta. Precisaria ter muita pesquisa sobre isso, porque se nós pegarmos um manual da Ashler, nós temos a oportunidade de ver em todo o território dos Estados Unidos as temperaturas que existem de água quente e de água fria em todo o território. Aqui, se existir no Brasil, eu não conheço isso. Então, realmente tem que se quebrar barreiras também, do ponto de vista ambiental, vai existir eu acredito que reação, mas eu entraria mais pelo lado de dizer o seguinte, nos Estados Unidos, a matriz elétrica dele tem 20% de energia renováveis. O Brasil, a matriz elétrica do Brasil tem 76% de energia renovável. Então, nós precisamos menos energia renovável do que precisamos, temos que fazer o máximo que for possível. Mas eu digo que o débito dos Estados Unidos é muito maior do que o nosso. E se pegar esse débito dele e colocar, no lugar dos Estados Unidos, colocar a OECD, que tem aqueles 36 países, é quase a mesma coisa. Nós temos 64% de energia elétrica produzida por hidroeletricidade.
nós temos 8% por energia de biomassa. Nós temos 3,5% da última vez que eu vi, mais longe deve estar muito mais do que isso, talvez uns 7 ou 8% de energia renovável eólica. Então, eu acredito que a gente tem outras frentes para explorar, para chegar aí, mas sem desprezá-la. E queria dizer que no Jornal Nacional do dia 22 de julho, de junho, 22 de junho, o Jornal Nacional publicou, naquele horário que mostra o tempo, que no dia 20 no sábado 20 de junho, a região Nordeste produziu 10.120 megawatt-hora de energia, que durante 1 minuto e meio foi suficiente para atender toda a demanda de energia elétrica no Nordeste. Então, já existe um caminhamento muito bom nessa área. Eu acredito que a gente tem que aumentar na área solar, inclusive para as edificações no próprio site, porque nem todo local é tão beneficiado do ponto de vista de vento. Isso é uma coisa também que a gente precisa saber. Eu não teria condição de dizer agora se existe um mapa mostrando onde é que teria essa condição de vento. Isso é uma coisa que eu pretendo dissecar daqui para frente, tá? Mas, respondendo ao professor Pimenta, eu diria que, na minha opinião, eu entraria pelo outro lado, até por conta desse... Porque, na realidade, o importante não é só você ter o Net Zero Building. O importante é você ter uma matriz que seja renovável. Se ela vier de lá das hidrelétricas, se ela vier das pequenas centrais hidrelétricas, se ela vier da produção através dos aterros sanitários, do lixo, do metano dos aterros sanitários, muito bem. Mas não se deve desprezar de jeito nenhum a questão da energia geotérmica. A pergunta tem toda a pertinência e todo sentido. Francisco, tem mais uma pergunta, mas antes eu reproduzo um comentário do Oswaldo Guilhem Lopes para você, que ele diz: agradeço a sua aula e persistência na questão de eficiência energética, particularmente nos sistemas de HVAC. Parabéns. Obrigado. É sempre bom, né? E aí nós temos uma pergunta aqui do Rui Imassato, que ele pergunta: como está situado com relação à eficiência energética e economia sistemas que utilizam gás natural para o acionamento do compressor do chiller? Tá. Eu diria o seguinte: sistema acionado por gás natural que não tenha recuperação de calor, você vai entrar exatamente naquele processo ali. Vamos dizer, 35% de eficiência elétrica, de eficiência mecânica. Vamos falar mecânica, porque aí já seria um acoplamento direto do compressor ao motor mecânico. Então, eficiência mecânica de 35%. Os outros 65%, aquilo ali é termodinâmica. Então, existe ainda... Eu sei que existem sistemas que têm um processo de recuperação de energia para aquecimento d'água, mas nós vamos nos defrontar com o problema de que não existe, vamos dizer assim, não estão em fase de horário. Por exemplo, o usuário de um hotel, ele entra no hotel, vamos dizer, 10 horas da noite, ele toma um banho quente, ele vai dormir 8 horas para acordar no outro dia, às 8 horas da manhã. E no outro dia, das 8 horas da manhã, ele toma um banho quente, ele gasta 40 litros 40 litros de água, vamos dizer, para tomar esses 2 banhos. O que o sistema poderia produzir durante a noite é muito mais do que isso. Então, o que nós temos que conceber é aquele caso. Eu vou voltar, então, àquele caso do supermercado. Se aquele processo fosse colocado como estava, nós teríamos que botar o gás natural queimando para fazer aquilo. O que nós temos que fazer é o seguinte: o gás natural é uma grande fonte de energia para fazer a carga básica por conta da variabilidade do sistema. Mas nós vamos ter de nos acostumar no futuro uma outra coisa, que seria o gás natural renovável. O gás natural renovável é isso que eu falei.
o gás dos aterros, etc., etc., dos aterros sanitários. Tá? Então, o gás natural, ele passou 4 milhões para se depositar, de anos, 4 milhões de anos para se depositar ali. 100 anos é muito tempo para a vida de uma pessoa. São 5 gerações. Mas é um tempo desse tamanho para você pensar em pegar toda aquela quantidade de energia que foi acumulada ali em 4 milhões de anos, os ecossistemas não têm condição para isso. Então, os sistemas não renováveis, eles têm que ser utilizados como se renováveis fossem, fazendo com que eles só atendam uma determinada parcela ou fração que possa estar sendo compensado por fontes renováveis que estão sendo adicionadas. Então, essa é a minha resposta para essa pergunta. Ok. Aí nós temos aí 2 comentários, né, que eu vou reproduzir, que eu acho que são bem relevantes. Primeiro, do próprio professor Pimenta, que diz que a gente sequer tem um mapa geotérmico, né, no Brasil. Bom, a gente não tem isso. Né? E o professor Alberto Hernandes, né, que tem estudado esses sistemas, tem até buscado algumas aplicações na Escola Politécnica da USP, né, com alunos dele, com tudo. Ele coloca o seguinte, que o grande obstáculo dos sistemas de geotermia no Brasil é o custo inicial das instalações, que é alto. Né? Existem sistemas híbridos que são mais viáveis, combinando torres de resfriamento e sistemas geotérmicos de baixa temperatura. Não temos geotermia de alta temperatura para a produção de energia. É bem relevante. Tá. Posso fazer um comentário? Claro. Dar um cumprimento lá para o amigo Hernandes e dizer que tudo isso que nós falamos aqui tem um parêntese que não dava para botar aí, que cabe uma palestra sobre isso. É que os processos de resfriamento, de climatização natural, eles estão acima disso tudo. Os processos de free cooling, os processos de ciclo economizador, você pegando o ar frio quando ele está frio fora, e você jogando o ar que está quente a 24 graus ou 22 graus, jogando para fora e pegando o ar que está a 12 graus ou 14, ou ainda falando, no caso de Brasília, como eu dei o exemplo ontem, você pode ter um processo, tanto na época fria, você pode ter o ciclo economizador, Goiânia e a região central, como você pode ter um processo de resfriamento evaporativo, porque do lado de fora você chega a ter 5 gramas de vapor d'água por quilo. E se você colocar isso numa temperatura de 22 graus lá dentro, isso vai dar 20% de umidade, ou 15%. Então você tem que colocar água ali, mas ao mesmo tempo esse ar tá quente, ele está com 25 graus. Ao você colocar 4 gramas de vapor d'água por quilo para poder controlar lá dentro a umidade e ter os 9 ou 10, você resfria 3 graus do quilo de ar para cada grama de vapor d'água que você tira. Então, se você tem 3 vezes 4, são 12. Se você estava a 30, você está com a 18. A 18, com 8 gramas de vapor d'água, porque ele está perfeito para você fazer, que é a temperatura, inclusive, que se usa para o frio radiante. Concordo com ele. A propósito disso, Francisco, aqui o Euclides de Natal fala em Brasília, com a baixa umidade, uma combinação de piso radiante e aproveitamento entálpico do ar externo seria viável? E ele Sem manda um dúvida abraço, nenhuma. né? O piso frio radiante ele é viável em qualquer lugar. O que você vai ter é o seguinte, é que você não pode ter frio radiante que não seja calor só simplesmente sensível. Então, você vai fazer aquela conta de ontem de quanto é a quantidade de gramas de vapor d'água que são geradas dentro do ambiente e fazer com que a sua massa, a vazão máxima de ar, ela possa compensar. Se não for suficiente o ar exterior, você bota aí, então, você vai fazer um sistema não resfriamento, a parte de resfriamento sensível não 100% radiante, mas não que faça 70 e coloca 30 de frio radiante por ar. É aquele processo. O sistema ar-água é uma mistura de um processo de frio com resfriamento sensível
outro de resfriamento com desumidificação, e você vai dosar. Isso é um projeto específico para cada caso, mas o conceito ele é o mesmo. Ok, bem, então a gente já está aqui, só temos que agendar essa palestra que você vai preparar sobre a climatização natural, não é? Já está dado a deixa e o próximo tema a ser desenvolvido. Olha, digo que essa palestra eu desenvolvi no Combrava de 2011, tá? Então, essa palestra, é evidente que 2011 para 2020 são 9 anos. Então, 9 anos, muita coisa ocorre de lá, até mudança climática. Então, o convite está aceito e quero dizer que, só para dizer o seguinte, isso não é um tema de hoje, isso é um tema de lá atrás, tá certo? Agora, às vezes, a gente chega e passa na frente de uma edificação, de uma localidade que a gente sabe que tem potencial para isso, e quando a gente olha para fora, que vê onde é que estariam as tomadas de ar exterior para o sistema de recirculação, para o sistema de expulsão do ar externo e de tomada de toda a vazão 100% com ar externo, aí a gente não encontra. Isso, na ANCHA, isso está muito dizendo o seguinte, toda vez que ele se refere à vazão de ar exterior, ele diz vazão de ar exterior mínima. Aquela vazão de ar exterior mínima não é o ar exterior que a gente pode controlar por demanda e chegar até um valor mínimo daquilo que foi calculado, não. Essa vazão de ar exterior mínima é a vazão de projeto da ventilação, que é a renovação de ar, porque a máxima é quando você abre todas as comportas e você faz o sistema fazer 100% de ar exterior, tá certo? Então, o convite está aceito e a gente vai, de lá para cá, otimizar com tudo que a gente aprendeu, inclusive com o que aprendemos dentro do seminário agora aqui. Obrigado, Francisco. Aí para encerrar, eu só deixo aqui o Euclides Gouveia, lá de Natal, que eu já citei na pergunta, manda um grande abraço para você e parabeniza pelo excelente trabalho para o desenvolvimento da eficiência energética. Obrigado. E deixo aqui também o Cláudio Palma, né, o da MIPAL, o CEO da MIPAL, coloca aqui, faz o comentário novamente, meu reconhecimento de mais um dia enriquecido com compartilhamento do conhecimento de grandes figuras. Parabéns aos brilhantes apresentadores, gratos a todos pela oportunidade. Nós é que agradecemos a sua participação, Palma. É sempre bom estar com você. Bem, vamos encerrando. Abro para que primeiro Leandro Medea fale, deixe as suas palavras finais aí. Bom, Ronaldo, queria agradecer aí o pessoal, né, tiver uma audiência muito boa aí no evento. E acho que foi uma boa solução para nós, né, nesse momento aí que achamos que não teria Intrac. Até me surpreendeu que a qualidade do evento ficou muito legal. Acho que foi bem enriquecedor. E obrigado a todos aí pela audiência aí, por poder já receber até alguns feedbacks aqui pelo celular. Agradeço a todos. Quem quiser pode entrar em contato com a gente que a gente dá sequência nessa conversa. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Recebeu o quê? Já pedido de orçamento? Então aumenta a verba publicitária na revista, né? Rafael, faz favor. Rafael, bom lembrar que está aqui também na sala com a gente, estão o Rodrigo Miranda, que é o executivo principal da Mercato Automação, e também o nosso velho amigo Renato Possebon. Rafael. Gostaria de agradecer a participação de todos. Foi um prazer aí, inclusive, poder falar ao lado aí de Medea, do seu Francisco Dantas. Também achei que a qualidade do evento ficou muito boa, uma audiência excelente. As perguntas também, acabei respondendo algumas depois aqui, as perguntas muito pertinentes. Então, só tenho a agradecer aí. E quem não conseguiu o meu contato aí no final da apresentação, eu mando aí depois no chat, se for necessário, aí para algum esclarecimento. Ok, obrigado. Francisco, por favor. Tá. Eu quero agradecer a oportunidade e cumprimentar todos os colegas pelas excelentes apresentações, agradecer a Ronaldo por essa oportunidade, e isso é
uma parceria que nós vimos desde o ano 2000, começamos no ano 2000, com o Sanar 2000, que foi em abril do ano 2000, lá no Recife. E esse seminário é itinerante, um ano é no Recife, outro em Fortaleza e outro em Salvador, e já teve a sua 21ª edição, e nós tivemos juntos nas 21 edições, tá? Afora os entraques. Então, agradeço a todos e levo os meus cumprimentos e agradecimento à plateia que estava conectada de forma virtual. Ok. Muito obrigado. Eu que agradeço, eu que agradeço. Obrigado, Francisco, obrigado, Leandro, obrigado, Rafael. O Tiago teve que sair antes, tá? Por isso não vai. Agradeço a todos e agradeço principalmente a todos que nos prestigiaram e espero que a gente se encontre aqui a semana que vem e em vários outros eventos que a gente possa realizar, tá bom? Muito obrigado a todos, boa noite e até o fim dessa maldita pandemia, não é?